Olá, sejam muito bem-vindos ao Direito Direto. Olá a todos! A gente está aqui de volta para mais uma daquelas nossas conversas, né? Onde a gente pega um tema jurídico que parece super complicado e tenta deixar ele, mais direto ao ponto. Exato. E para quem está chegando agora ou já nos acompanha, fica sempre aquele convite. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, Deezer, qualquer uma. Ajuda a não perder o fio da meada. E se você curte o que a gente faz, uma avaliação de 5 estrelas, um compartilhamento com os amigos, especialmente aquela galera que está na luta dos concursos, isso ajuda demais a nossa conversa a chegar mais longe. Com certeza. E a gente sabe que a rotina é corrida, então a ideia é essa mesmo. Ouvir no carro, lavando a louça, na academia. Isso. Hoje o nosso caderno de estudos está aberto numa lei que, nasceu no olho do furacão de uma crise de confiança no Brasil. É a Lei 13.303 de 2016. A famosa Lei das Estatais. Exatamente, a Lei das Estatais. Uma lei super importante. Ela mudou as regras do jogo para empresas gigantescas, né? Pensa em Petrobras, Banco do Brasil, Correios, todas elas. E a nossa análise hoje vai focar em 2 frentes principais que essa lei atacou. Primeiro, a governança, ou seja, quem manda e como manda nessas empresas. E depois, licitações e contratos. Como essas companhias que movimentam bilhões fazem suas compras e contratam serviços. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico. Por que essa lei surgiu? O que estava tão errado que precisou de uma legislação específica só para as estatais? Então, o contexto aqui é tudo. Essa lei é uma resposta direta, né, a uma série de escândalos que mostraram o quanto essas empresas eram vulneráveis à interferência política. O diagnóstico era claro. Muitas estatais estavam servindo mais como um instrumento político do que como uma empresa que busca eficiência. A lei veio com essa promessa de criar uma espécie de blindagem na gestão. Uma blindagem. Isso. Profissionalizar as indicações, aumentar a transparência. E ela vale para todas, tá? Seja uma estatal que presta serviço público ou uma que compete no mercado, como o Banco do Brasil. Certo. A palavra-chave, então, é transparência. Mas isso, às vezes, fica só no discurso. Na prática, o que a lei obriga essas empresas a fazerem para serem mais transparentes? Aí que a coisa fica interessante. Um dos mecanismos é a carta anual. Carta anual? Pensa nela como se fosse uma promessa pública. Todo ano, o Conselho de Administração tem que assinar um documento e dizer de forma clara quais são os objetivos de políticas públicas que a empresa vai seguir. E mais importante, quanto isso vai custar. Então acaba aquela justificativa vaga de decisão estratégica. Exatamente. Agora a estratégia tem que estar no papel, com custo e com um compromisso público, anual. Entendi. Isso força uma prestação de contas que não existia antes. E além dessa carta, o que mais? Bom, exige uma divulgação constante de quase tudo. Atividades, fatores de risco, dados financeiros e um ponto que sempre foi muito sensível, a remuneração detalhada de todos os administradores. Tinha que ter. Outro ponto fundamental é a política para transações com partes relacionadas. Que seria? Negócios com pessoas ou empresas que têm alguma ligação com o estatal. Pensa assim na empresa do parente de um diretor, por exemplo. Sei. Essa política tem que ser revisada e aprovada todo ano pelo Conselho. A ideia é jogar luz sobre essas transações que, historicamente, foram foco de problemas. Entendi. A lei tenta fechar as brechas, né? Mas e a gestão em si? Como a lei tenta garantir que quem está no comando é a pessoa mais preparada, e não só uma indicação política? Esse é o coração da lei. E a parte que deu mais do que falar. Ela cria uma lista de requisitos, bem rigorosos para quem pode ser administrador, ou seja, diretor ou membro do conselho de administração. E que requisitos são esses? Não basta mais ter o notório saber. A lei exige experiência profissional comprovada. Por exemplo, ter no mínimo 10 anos de experiência na área de atuação da empresa. 10 anos. É bastante tempo. Ou, como alternativa, 4 anos num cargo de alta gestão, seja no setor privado ou num cargo alto do governo, tipo um DAS 4 para cima. E isso tem que ser somado com formação acadêmica compatível e, claro, ficha limpa. Mas eu ouvi falar que tem uma exceção para quem já é da casa, não tem? Tem sim, e é uma exceção super importante.
Para aquele funcionário que entrou por concurso, já tem mais de 10 anos de casa e já ocupou um cargo de gestão, Aham. esses requisitos de experiência e formação podem ser dispensados. É uma forma de valorizar o pessoal que conhece a empresa por dentro. Faz sentido. Ok, esses são os requisitos para entrar. Mas a parte mais dura da lei, pelo que parece, é a lista de quem nem pode ser indicado. Basicamente, políticos ficam de fora. Exatamente. E isso virou uma briga judicial enorme que foi parar lá no STF. A lei veda a indicação de ministros de Estado, secretários, dirigentes de partido político, parlamentares A lista é grande. e vai além. A vedação se estende a qualquer pessoa que atuou na estrutura de um partido ou em campanha eleitoral nos últimos 36 meses, 3 anos, e o mesmo vale para quem tem cargo em sindicato. Nossa. E o que o Supremo decidiu sobre isso? Parece uma restrição bem forte. Então, no STF, na análise da ADI 7.331, validou essas regras, bateu o martelo, o entendimento foi que essa blindagem é constitucional, sim, e necessária para combater o tal do loteamento político das estatais. Então, a ideia é garantir que a decisão seja técnica. Isso, focada no interesse da empresa e não em agendas de partido. Foi uma decisão que reforçou totalmente o propósito da lei. Entendi. Então, além de filtrar quem entra na diretoria, como que a lei reforça a fiscalização lá dentro, no conselho de administração? Ela cria uma figura muito importante, o conselheiro independente. A regra é que, no mínimo, 25% do conselho seja composto por esses membros. 1/4 do conselho. E qual a ideia por trás disso? A ideia é ter gente na mesa de decisão que não tem rabo preso com ninguém, cuja única lealdade, digamos assim, é com a saúde financeira estratégica da empresa e não com o governo, que é o controlador, ou com um acionista específico. E o que define alguém como independente? O que a pessoa não pode ter de vínculo? Basicamente, é não ter nenhum vínculo que possa gerar conflito de interesse. Essa pessoa não pode ser parente de autoridades do alto escalão do governo, não pode ter sido empregado da empresa nos últimos 3 anos, não pode ser um fornecedor ou cliente importante. Certo. E tem um detalhe curioso. A lei diz que ter ações da empresa não tira a independência do conselheiro. Ué? Isso não é um conflito? A lógica da lei é que não. O vínculo de acionista, por si só, é visto como algo que alinha o interesse dele ao da própria companhia. Ele quer que a empresa dê lucro. Que interessante, é um detalhe bem específico. É assim, e tem outra regra. Os conselheiros que são eleitos pelos empregados, por exemplo, não entram nessa conta dos 25%, porque eles representam um interesse específico. Já os eleitos pelos acionistas minoritários, sim, contam como independentes. Tudo para garantir um núcleo de fiscalização mais isento possível. Ok, então a lei arruma a gestão, o cérebro da estatal. Mas e o bolso? Como ela controla o jeito que essas empresas gastam o dinheiro? Aí a gente entra no mundo das licitações e contratos. Exato. E aqui, a lei das estatais também criou um mundo próprio, com regras bem diferentes da Lei Geral de Licitações, a 14.133. E por onde a gente começa a entender esse mundo? Pelo começo, contratação direta, ou seja, sem licitação. A lei trabalha com dispensa e inexigibilidade. Que, na prática, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, né? Não é, de jeito nenhum. Pensa assim, inexigibilidade é quando a competição é impossível. Se eu quero contratar um show da Anitta, só tem uma Anitta. Não dá para fazer um pregão para ver quem é a Anitta mais barata. Claro. Já a dispensa é quando a competição até seria possível, mas a lei autoriza não fazer. Por exemplo, uma compra de valor muito baixo. O custo de fazer a licitação seria maior que a economia que ela traria. Certo. E onde que a lei das estatais inova nisso? Ou complica? Ela cria uma situação que dá um nó na cabeça de muito jurista. No artigo 28, ela fala em licitação dispensada para situações de oportunidade de negócio, onde a escolha de um parceiro específico torna a competição inviável. Peraí. A lei chama de dispensada uma situação que ela mesma diz que a competição é inviável. Isso não seria inexigibilidade? Seria.
Pela lógica jurídica clássica, seria inexigibilidade. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, é uma das maiores críticas técnicas à lei. Mas, no fim do dia, o efeito é o mesmo. A contratação direta é permitida. Só que o nome que o legislador deu foi dispensa. É uma pegadinha de prova com certeza, falando em coisas que parecem estranhas. E a regra do sigilo do orçamento. Uma lei sobre transparência que defende esconder o preço. Como assim? Parece um paradoxo, né? Mas tem uma lógica de mercado por trás. A regra, pelo artigo 34, é que o valor que a estatal está disposta a pagar é sigiloso. A publicidade é exceção. E qual a lógica? É puramente negocial. Se os concorrentes não sabem qual é o seu teto, a tendência é que eles deem o melhor preço deles, o preço de mercado, e não o valor só um pouquinho abaixo do seu limite. É uma estratégia para tentar economizar. Faz sentido do ponto de vista estratégico, embora seja estranho do ponto de vista da publicidade. Agora vamos para um ponto crucial: a homologação. Me disseram que aqui a lei trouxe uma mudança. Radical é a palavra perfeita. Na administração pública tradicional, vencer uma licitação te dá uma expectativa de direito. O governo pode, por alguma razão, decidir não assinar o contrato. Na lei das estatais, não. O artigo 60 é claro. Uma vez que o resultado é homologado, o vencedor tem o direito de celebrar o contrato. Nossa, isso muda tudo para o mercado. Muda completamente, dá uma segurança jurídica enorme para a empresa que venceu. Ela pode se planejar, mobilizar a equipe, comprar material, sabendo que o contrato é uma certeza. Reduz o chamado risco Brasil. E depois que o contrato é assinado, ele segue as regras de um contrato administrativo normal? Com aqueles superpoderes para o governo? Também não, e essa é outra grande mudança. O artigo 68 diz que os contratos são regidos principalmente pelas suas próprias cláusulas e pelo direito privado. Então aquelas cláusulas exorbitantes não se aplicam? Não são a regra. Por exemplo, as alterações no contrato devem ser sempre bilaterais, ou seja, por acordo entre as partes. É uma relação bem mais equilibrada, mais de igual para igual. E a duração desses contratos? Tem limite? Tem sim. A regra geral, no artigo 71, é uma duração de até 5 anos. Mas o mais importante é a proibição expressa de contratos por prazo indeterminado. Ah, isso é importante. Acaba com aquela situação do fornecedor que se perpetua prestando um serviço por anos a fio sem uma nova licitação, que era um foco de ineficiência e, às vezes, de problemas. Entendi. E, para fechar esse ciclo, se o contratado não cumpre o combinado, quais são as punições? O leque de sanções é um pouco mais enxuto. O artigo 83 prevê advertência, multa e a mais grave, que é a suspensão de licitar e contratar com aquela estatal específica por até 2 anos. Ah, é só com aquela estatal. Isso. A punição, a princípio, é restrita àquela entidade, não se estende para toda a administração pública, como acontece em outros regimes. Uau! A gente cobriu muita coisa. Se a gente fosse resumir a filosofia dessa lei em 2 palavras, quais seriam? Eu diria blindagem e previsibilidade. Gostei. Blindagem é essa tentativa de criar barreiras técnicas contra a interferência política na gestão. É proteger o cérebro da empresa. E a previsibilidade sobre tornar as regras de negócio, as licitações e os contratos mais parecidos com as práticas de mercado, dando mais segurança. É profissionalizar o bolso. Uma ótima síntese. Blindagem e previsibilidade. A lei parece um esforço gigantesco, para modernizar estruturas que são muito antigas na máquina pública. Com certeza. E como os nossos encontros aqui são baseados em cadernos de estudos, fica o convite para quem nos ouve acompanhar a evolução desses temas. Os comentários nas plataformas são ótimos para a gente trocar ideias, e uma dica para quem estuda é criar playlists por matéria. Ajuda muito a organizar a revisão. Boa dica. Com isso, a gente fecha a nossa análise sobre a lei das estatais. Queria agradecer muito a companhia de quem ficou com a gente até aqui. E reforçar o convite. Siga o Direito Direto, avalie, compartilhe. A sua interação é o que move a gente. Isso mesmo. A conversa continua também lá no nosso Instagram. Desejamos a todos bons estudos e boas reflexões. E fica uma pergunta no ar para quem nos ouve.
A lei representa um avanço enorme para tentar consertar as estatais por dentro. Mas olhando para fora, para o mundo de inovação e mercados globais, o próprio modelo de uma empresa controlada pelo Estado, mesmo com todas essas amarras e regras, ainda é o mais eficiente? É algo para a gente pensar. Até a próxima!